Oi, gente, tudo bem? Já estamos no quarto domingo da Quaresma, o que significa dizer que a experiência pascal está cada vez mais próxima de nós. Eu sempre falo, insisto em dizer, porque acho que quanto mais a gente aprender essa ideia, maiores são os frutos da nossa peregrinação, né, espiritual, que a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe que Jesus vai ser preso, que Jesus vai ser humilhado, maltratado, que vai ser morto e que vai ressuscitar. Então, por que fazer esses passos? Porque essa repetição ou essa insistência em contar a mesma história de novo perpetua o significado daqueles acontecimentos em nós e amplia as significações que a gente pode trazer para a própria vida. Não se trata de viver a cada ano uma história com um final diferente. Não se trata de contar a cada ano uma história com elementos diferentes. Se trata de, contando a mesma história, sabendo dos mesmos acontecimentos, acreditar que aquele acontecimento é algo tão precioso e é tão cheio de significação que ele traz para a minha vida também a possibilidade de um sentido, de uma orientação, de uma perspectiva na qual eu alimento a minha fé, sobre a qual eu construo a minha esperança, sobre a qual eu quero viver os meus dias. Por isso que é tão importante, mesmo quando a gente já sabe o que vai acontecer. E isso serve inclusive no discurso com os mais novos. Quando eles perguntam, mãe, por que tem que ir na missa todo domingo? Por que tem que participar dessas coisas que eu já sei o que é? Não se trata da novidade, não se trata de a cada domingo aparecer uma novidade nova. E por isso até que eu acho muito estranho quando determinadas pregações tentam, para não parecer repetitiva, tentam fugir desse processo de aperfeiçoamento dos acontecimentos. Porque o entendimento que nós fazemos daqueles acontecimentos, ele tem que ser aperfeiçoado para que a gente possa compreender cada vez mais, entender cada vez mais, sentir cada vez mais e celebrar cada vez mais. É nessa perspectiva que a gente insiste em fazer todo ano a Quaresma. E a gente insiste em contar a história da Páscoa, em narrar aqueles acontecimentos, em fazer memória daquelas palavras, para que de fato aquilo persista em nós como uma grande herança, da qual não queremos abrir mão e nem queremos perdê-la. No quarto domingo da Quaresma, a gente vai ler o texto de João 3, 14 e 21. E esse texto é aquele em que Jesus fala com Nicodemos sobre a história de Moisés, que Moisés levantou a serpente no deserto e da mesma forma será necessário que o Filho do Homem seja levantado. E a gente está contando essa história porque essa história tem ali, no meio da fala de Jesus, um dado muito significativo. Porque a vinda do Filho de Deus não é uma vinda para condenação, mas é uma vinda para a salvação do mundo. Ou seja, a gente está acostumado a pensar no julgamento como uma condenação, e Jesus está fazendo uma proclamação de esperança. Para ele, faz parte do seu trabalho, do seu ministério, faz parte da sua ação, dizer para o mundo que o mundo pode ser salvo, que o mundo tem a possibilidade de ser salvo. E isso vem ao encontro de uma questão muito importante para mim e para vocês também. Porque nós vivemos uma época em que parece que a gente perdeu a confiança de que as coisas podem ser boas, ou de que as coisas têm alguma mensagem que pode trazer uma transformação para o mundo. É muito comum quando você está num curso, você está numa palestra, você está numa aula, ou mesmo quando você está conversando em casa,
e alguém fala assim, olha, mas eu acho que tem uma coisa boa acontecendo, a gente se assusta, porque na nossa cabeça o mundo está tão perdido, mas tão perdido, que ele já não tem mais possibilidade de salvação. Esses são aqueles que anunciam o Apocalipse e acreditam que o Apocalipse é a mensagem central do Evangelho. Esse texto de João está dizendo que a mensagem central do Evangelho é a salvação. Ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E, portanto, aquele que crê já vai entrar num processo de salvação. Aquele que crê já entra num processo de remissão. Aquele que crê já se torna, portanto, capaz de conhecer a salvação que vem de Deus. O problema é que a história que a gente prefere contar é a história da tragédia, porque o medo sempre foi a arma usada por todos os grupos que queriam ou querem obter algum tipo de vantagem sobre o conjunto da sociedade. Então, evangelizar com medo foi uma prática usada pela igreja num determinado momento da história, em que o medo garantia o poder da igreja. Então, isso fez com que o medo se tornasse o condutor da mensagem. E as pessoas foram educadas para o medo. Quem não se lembra daquelas frases épicas dos nossos pais? Ah, você não vai na padaria para mim? Deixa estar, Deus está vendo. Ou quando você entrava num banheiro e tinha lá aquela frase com um triângulo e um olho dentro, Deus te vê. Porque o medo criava nas pessoas um pânico tão grande, e esse pânico trazia benefícios, seja da organização social, seja da manutenção do poder. Esse pânico garantia que as coisas permanecessem do jeito que estavam. Só que o medo, ele tem duas características. Primeiro, ele pode reprimir e, portanto, ele pode enganar, fazer com que a pessoa viva escondida, sem ter conhecimento da força que está escondida dentro dela. Não é estranho quando a gente ouve falar, por exemplo, a fulano matou a família, e aí você vai entrevistar os vizinhos, e os vizinhos dizem assim, não, essa era uma pessoa boa, pacata, só que isso era o que aparentava, por dentro tinha uma coisa muito terrível acontecendo, e nem ele sabia falar, e nem as pessoas sabiam entender o que estava acontecendo. O medo cria essa ilusão de que tudo está sob segurança, e portanto tudo está no seu devido lugar. Não está. As situações de abuso, as situações de dificuldade, as situações de problemas que a sociedade tem passado, são reveladores com relação à função do medo. E a segunda função que o medo tem é de quando as pessoas perdem o medo, elas desacreditam daquilo que elas estavam acreditando, porque elas não têm mais o elemento que ligava elas àquilo que elas acreditavam. Por isso que você evangelizar, ou você ensinar, ou você falar usando o medo, é sempre uma faca de dois gumes, porque vai chegar uma hora que a pessoa vai perder o medo, e ao perder o medo ela não tem mais vínculo nenhum com aquilo que foi ensinado. Os pais me perguntam muitas vezes, por que meu filho não vai mais na igreja? Eu ensinei desde pequenininho, eu sempre ensinei, falei, levei comigo. E aí a pergunta é, como que você ensinou? Se você ensinou com medo, ele chegou no momento em que ele descobriu que aquilo não tem mais força sobre ele. E aquilo era o único elo que mantinha ele ligado à sua vida e à sua situação. Portanto, ele perdeu aquele elan. E aí não tem mais por que manter a fé. Então pense nisso quando você estiver falando alguma coisa para amedrontar alguém. Porque se é o único canal de comunicação é o medo, você corre o risco de o medo perder a sua importância, e você corre o risco de, ao perder a sua importância, perder também o único elo que ligava a pessoa àquilo que seria um valor que você estava ensinando. E quando se perde, não tem mais como reconstruir. Jesus está dando uma pista muito interessante. O texto começa, quero conhecer Jesus, queremos ver Jesus.
E a resposta de Jesus é: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Porém, para salvar, eu vou ter que passar pela cruz. Jesus está sendo claro. Não está usando do medo, não está usando de artifício, não está usando de subterfúgio. Jesus está simplesmente dizendo: que bom que você veio me ver. E eu quero salvar o mundo. Só que para salvar o mundo, eu vou fazer a experiência da cruz. E aí a pergunta é: você aguenta ser amado gratuitamente? Você aguenta ser cuidado com tanto carinho? Você aguenta essa posição em que Jesus coloca a gente como merecedores da salvação e não do castigo? Pensa nisso. Um abraço, fiquem bem. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, faça um comentário, compartilhe com seus amigos. E até a próxima.